Bom dia, meninas. E deixa eu abaixar aqui que eu liguei aqui uma redundância. Tô com o celular e tô com o computador. Pronto. Porque se acontecer alguma coisa, eu já tô no outro lugar também. Se cair um, já tô no outro. Preparado governa, não é? Quem se antecipa governa. Se cair a internet, acontecer alguma coisa com o computador, o celular tá aqui do meu lado, eu continuo por lá. E aí, meninas, bom dia. Estamos aqui em mais um For Lions, pela nova contagem aí de sequência. Hoje acho que é o dia 24, então eu vou falar do meu 8º dia de devocional no meu bloco de fé e graça. Eu vou começar logo, porque assim, o Espírito Santo hoje falou muito cedinho comigo, e eu ontem estava, poxa, como é que eu vou falar? Porque toda essa escrita que eu fiz, ela já foi feita no ano passado. Então, de lá para cá, já aconteceu tanta coisa, sabe? Tanta coisa. Então, eu vou contar a história que está aqui, mas eu tenho muita coisa nova para acrescentar aí no nosso papo de hoje, tá? Vou começar a leitura. Vamos lá. Sentindo o amor ágape. Fraturas emocionais nos impedem de nos sentir amadas. Posso afirmar isso porque um dia já sentei na cadeirinha de não me sentir amada o suficiente. Sempre faltava algo. Eu e Emerson estamos juntos entre namoro e casamento, fez 30 anos esse ano. Namoramos 2 anos e moramos juntos por 28 anos. Me sinto muito bem casada, mas creio que tem azeite da parte de Deus para mim. Teve, né? Porque quando eu escrevi ainda não tinha casado, mas casei em abril. E aí eu escrevi como se isso fosse um futuro que já aconteceu, né? Creio que Deus tem para mim nessa cerimônia que viveremos ou que vivemos em abril de 2025 no Copacabana Palace. Quando eu tinha 14 anos, tive meu primeiro namorado e vivia meu primeiro amor. Não era convertida e minha cultura era do mundo. Certo dia, estava na sala de aula do colégio onde eu estudava e esbarrei no estojo de uma colega de turma. Ela ficou brava e falou: "Sua corna". Ela foi tão específica na semântica do xingamento dela que eu abordei ela até que ela dissesse por que ela falou aquilo. Afinal de contas, poderia ter me xingado de qualquer coisa. Sua narrativa revelou o que estava no pensamento dela. Foi então que ela decidiu me falar que havia visto o meu namorado, na época, com outra menina entrando no prédio dela. Obviamente, disse que ela iria falar aquilo na frente do namorado, que iria me buscar na saída do colégio. Agora imaginem a situação: minha turma inteira e boa parte do colégio esperando o namorado chegar para me buscar para tirarmos a limpo aquela situação. Ela chegou sem entender, ele chegou sem entender o que estava acontecendo. Naquela época não tinha celular, né? Tinha internet, não dava para avisar, né? Era surpresa, Kinder Ovo. Cheguei, não sabe nem qual é o brinquedo que vai sair dali, né? Ele chegou sem entender o que estava acontecendo e paramos de frente para ele. E eu disse para a colega de turma: agora você fala para ele o que você falou para mim mais cedo. Ela olhava para ele com vergonha e disse: eu falei para ela que te vi entrando com uma menina no meu prédio. Uau, ela estava falando a verdade. Disse que ninguém precisava falar mais nada, eu disse, né? E fui embora. E ele veio atrás de mim. Agora pense: 14 anos, adolescente, gostando do namorado e exposta em praça pública para todos verem e saberem que eu era a corna. Isso foi uma vivência que consolidou todas aquelas emoções que tinha significado na infância, de traição, falta de valor, abandono, rejeição, vergonha, insegurança, tudo e mais um pouco. O que trouxe para a minha vida adulta, inconscientemente, é que por mais que meu marido me amasse e demonstrasse amor, sempre faltava algo. Se declara, escreve bilhetes, presenteia com joias, traz docinho por onde vai, faz todas as minhas vontades e eu não me senti amada o suficiente, mesmo ele me amando e dando tudo dele.
Vou, vou, vou parar de fazer propaganda, que esse está fora do mercado. Parafraseando a Joyce Meyer, esse é meu. Eu tive na conferência da Joyce Meyer no ano passado, e eles têm 90 anos, né? Ela e o marido. E ela morre de ciúme dele. E ele foi lá falar no palco, ela falou: vai, que esse aqui é meu. Botou ele para fora do palco rapidinho, que só tinha mulher, né, na conferência. Eu achei interessante aquilo. Esse ano, decidi me aprofundar no estudo bíblico sobre João, o discípulo amado. Passei 3 meses transcrevendo os livros de João, somente palavras da graça. E veio a revelação. Não sobre, não é sobre amor, não é sobre amar, é sobre o quanto se sente amado e assim experimenta o amor ágape. Uau! Decidi também que esse estudo seria uma herança que deixaria para minha filha Maria Fernanda. Em vez de poesias, livro de receitas, escreveria para ela os livros de João, que estavam na Bíblia. Foi tão libertador para mim identificar essa projeção de falta que fazia do meu marido, no meu marido, né? E entender a mentalidade de como é sentir-se amada. Jesus amou todos igualmente, porém, João experimentou o amor ágape, sentiu e viveu o amor de Jesus por ele. Viveu o amor do próprio amor que se fez carne, Jesus. De lá para cá, depois de tomar consciência dessa fratura emocional, venho trabalhando minhas emoções e aprendendo a receber amor, me sentindo amada, cuidada, protegida, segura, provida e curada. O Espírito Santo, ministrando no meu coração, deixou claro que essa terceira cerimônia seria um alinhamento geracional para mim, para ele, para nossa família. Assim como Jesus é o noivo e amou a noiva que é a igreja, curada pelo Espírito Santo, me sinto pronta para ser noiva separada por Jesus para o meu marido, mesmo depois de 30 anos, e juntos formarmos o cordão de 3 dobras. Até acabei de receber uma mensagem dizendo que a minha aliança tinha dado um defeitinho e ficou pronta. Olha só, nada é coincidência, né? Tudo vai confirmando e eu falando do cordão de 3 dobras. Eu já vou direto para o Vivendo a Palavra, porque eu gosto de ficar à vontade para falar com vocês. Todos os anos fazemos viagem. O versículo que que eu separei para retratar esse momento foi 1 João 4, 9 e 10. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Vamos lá. Vou lá para o Vivendo a Palavra. Todos os anos fazemos viagens com toda a família no período das férias escolares. Quero compartilhar com vocês uma atitude simples que enchia o meu coração de amor e me sentia muito amada pelo meu marido. Fizemos uma viagem para Portugal, Espanha e fizemos ótimas locações pelo Airbnb para que estivéssemos sempre juntos e convivendo. Hotéis são ótimos, mas não promovem essa sensação de estarmos em casa convivendo. Todos os dias ele acordava mais cedo, preparava o meu café da manhã, com aquele meu café com leite, afetivo, bem clarinho, adoçado que não abro mão. Naquela viagem eu me senti muito amada todos os dias. Esse foi um Jumanji bíblico mais gostoso que vivi. Foi como o amor ágape. Então, estou contando isso porque às vezes a gente está vivendo o amor e não consegue perceber. E aí eu quero falar um pouco sobre percepções. Eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre perceber as coisas. Porque às vezes você está recebendo, mas você não está percebendo. E por muito tempo eu vivi sem perceber. Por quê? Porque eu fazia a escolha errada de para onde olhar. Eu achei super interessante que eu estava nesse diálogo interno ontem. O que eu vou falar? O que eu vou trazer? Eu li o dia. O que eu vou trazer? E
Fiquei assistindo uma série que eu estou gostando muito, que fala muito de família, e eu tenho assistido essa série, mas ainda não estava inspirada. E eu gosto sempre de deixar o Espírito Santo agir do jeito dele. Eu preparo coisas, obviamente, porque a gente tem que vir preparada, mas eu gosto que as coisas aconteçam. E ele sempre faz as coisas em cima da hora. E aí, acordei mais cedo, estava tomando meu café, arrumando aqui o espaço para ficar. E aí, entrei numa live da Ângela Cirilo. Cara, ela deu uns exemplos assim, fala que isso vai encaixar perfeitamente para o meu devocional. E achei sensacional a analogia que ela fez e decidi trazer para compartilhar com vocês um pouquinho do que o Espírito Santo falou comigo enquanto eu assistia a ela e se encaixou perfeitamente no que eu trouxe aqui também. Por quê? Porque tudo é a gente que significa. O que você tem significado com mais ênfase na sua, por exemplo, quando alguém te pergunta da tua trajetória, ou de quem fala da tua bagagem de vida, qual é a história que você narra? Qual é a história que você traz? Qual é a emoção que é predominante? Porque essa escolha, ela é nossa. E aí ela deu um exemplo muito legal. A gente já fez aqui o exemplo do post-it. Ela deu o exemplo daquela caneta luminosa, que quando ela... Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui iluminada. Quando a gente sublinha algo com aquela caneta luminosa, o que que a gente faz? Por exemplo, tem um texto. Se eu sublinhar aqui com a caneta luminosa, você vai olhar primeiro para onde? Para onde está sublinhado com a caneta luminosa. Então, ela sugeriu que a gente pega um marca-texto e a gente escolhe, dentro da nossa bagagem de vida e dentro da nossa história, sublinhar todos os nossos traumas de estimação. Que a gente tem uma mania de pegar a nossa caneta luminosa e olhar para a nossa história e destacar, como se aquilo fosse o mais importante da sua vida, as coisas ruins que aconteceram nela. E aí eu falei, não é que é verdade? A gente só fica contando derrota, contando as coisas ruins que aconteceram na nossa vida, em vez de contar as coisas boas, de olhar para tudo de bom, escolher pegar e passar a caneta no que é positivo na nossa bagagem de vida, em tudo que a gente venceu, superou, chegou até aqui, foi melhor. E aí, ela falou com muita propriedade, ela contou coisas negativas que aconteceram na vida dela, então escolheu pegar a canetinha dela e contar aquilo, mas ela quis trazer para a gente que a gente precisa se libertar desse hábito. E isso tem a ver com o que eu estou falando aqui sobre deixar os traumas para trás para viver o que você quer viver. Porque se a gente é uma mentalidade só e a minha mentalidade está funcionando no trauma, eu vou encontrar um meio de viver ele novamente. Por quê? Porque aquela é a emoção que eu estou acostumada, por mais que ela não seja boa. Então a gente precisa prestar muita atenção, porque é sutil. Parece bobo, mas não é. É sutil. Eu tinha os traumas de rejeição, eu tinha os traumas de abandono, eu tinha lá todos aqueles traumas. E aí eu estou acostumada com aquela emoção. O que que eu fico fazendo? Trazendo ela de lá para cá, para o momento presente. Aí reforço ela em outro acontecimento, com outro grupo de pessoas, do trabalho, da escola, da adolescência, com as amigas. E você fica uma vida inteira repetindo o mesmo padrão emocional, com contextos e pessoas diferentes, mas repetindo o padrão emocional. Então a gente tem que pensar ou mapear que padrão emocional é esse. Para quê? Para começar a fazer novas escolhas. Onde é que eu vou pegar minha canetinha e vou sublinhar? Vou destacar. O que que é importante eu sentir? O que que é importante eu viver? E aí,
É, é, ela falou também uma coisa muito interessante, que ela viveu uma perseguição, e eu tenho coisas parecidas, eu me identifiquei talvez até por isso, que ela recebeu assim uma palavra grande, ela passou por uma vergonha, enfim, tentaram perseguir ela, e depois essa vergonha passou, essa circunstância passou. A pessoa que plantou essa semente na vida dela colheu em dobro, porque tudo que a pessoa quis que acontecesse com ela foi ela quem viveu, porque é assim. Quem vive a semente que a gente planta é a gente mesmo, somos nós. Se você está plantando amor, geração de valor, positividade, é isso que você vai colher. Não se preocupe com o que o outro está plantando ou jogando de semente na sua vida. Isso é problema dele. Entende? Porque ele vai fazer a colheita da semente que lançou. Nós colhemos de acordo com a nossa plantação. Então a gente precisa tomar muito cuidado com como eu vou reagir, como eu vou devolver, como eu vou passar por essa circunstância. Então sempre você tem que tomar cuidado com a semente que você vai lançar, não a que o outro está lançando sobre você. Porque é por essa que você responde. É desse fruto que você come. Não é do fruto que foi lançado em você e você está passando uma amargura, uma adversidade, uma situação que alguém lançou sobre você. E aí eu vou mais longe. Quando uma pessoa lança algo sobre um ungido de Deus, ela vai comer o pão que o diabo amassou. Ela vai. Então não se preocupe. Se você sabe quem você é em Cristo, que relação você tem com Ele, não duvide do que Deus vai fazer, porque quem cuida da sua reputação, do seu nome, das suas coisas, é Deus. Quem luta a sua luta, quem brada por você, não é você, é Ele. Então, nas mesas que você não está, o que estão falando, quem vai bradar, não é você, você não vai estar lá, você não é onipresente, onipotente, mas Ele está. Ele está assistindo tudo que a pessoa faz, tudo que você faz. Ele assiste tudo. E aí eu vou dar um exemplo na Bíblia que aconteceu, que Saul estava desobedecendo a Deus, né? O rei Saul. E aí ele falou que ia levantar um novo rei. Foi quando o Davi foi ungido para ser rei. Mas Davi não foi ungido e assumiu o reinado imediatamente. Ele levou quase, se não me engano, quase 40 anos para isso acontecer. Foi 40 anos? Não me lembro. Agora, não vou errar aqui por bobagem, por vaidade. Mas levou um bom tempo para ele assumir o reinado dele. Por quê? Porque Saul começou a perseguir Davi. Davi foi levantado para matar o gigante, para ajudar o Saul, mas ele já tinha sido ungido para ser rei no tempo dele, e Saul ficou enciumado. Como assim? E aí ele começou a perseguir Davi. E aí Davi ficou fugindo pelo deserto e se escondendo em cavernas para não ser morto pelo rei Saul. Então, olha o princípio da honra de Davi, diferentemente de Saul, por isso que ele estava se perdendo e perdendo o reinado, porque olha como um age e como o outro age. Saul perseguia um ungido de Deus que no tempo certo ia assumir a coroa. Já Saul, em algum momento disso, entrou numa caverna para fazer suas necessidades. E quem estava lá dentro da caverna? Davi. A oportunidade perfeita para matar Saul sozinho, fazendo suas necessidades. E era a oportunidade perfeita para ele matar Saul e assumir o reinado, porque ele era o ungido. E aí ele falou para os homens dele: não quero que toque nele. Não toque nele. Por quê? Porque ele é ungido de Deus. Ele é ungido de Deus. Então, aqui alguém está falando, ó, 22 anos que Davi demorou para ser rei. Então, Davi tinha uma obediência e um princípio que ele respeitou, independente do que Saul estava fazendo, e independente de ele estar sendo perseguido por Saul e ter tido a oportunidade de matá-lo, ele sabia quem
Saul pertencia. Saul era um ungido de Deus. E quem era Davi para acertar um ungido de Deus? Né? Que maldição viria sobre ele se ele fizesse isso? Já Saul não se importava. Queria mais era acabar com ele. Por quê? Porque estava na carne. Não estava mais em espírito, não estava mais conectado com Deus. Porque o poder subiu para a cabeça dele. Ele já não escutava mais o profeta, já não escutava mais o que era para ser feito nas guerras. E aí ele começou a cair. Por quê? Porque ele queria fazer o que ele queria, segundo o coração dele e não segundo o coração de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso coração, que quem acessa o nosso coração. E aí ela trouxe também uma coisa que eu achei muito interessante, que tudo que ela passou, né? Estou falando da Ângela Cirilo aí, para quem chegou agora, que tudo que ela passou foi única e exclusivamente porque alguém acessou a casa dela e a vida dela. E movido pela inveja, porque a gente quer dizer, ah, não, eu tinha, porque eu vou mudar minha visão sobre isso. É, antigamente, eu falava, ah, que nada, que bobagem esse negócio de inveja, deixa pra lá, que a pessoa tá se inspirando, a pessoa tá, tipo, acha legal a sua vida, a sua roupa, o seu jeito, e aí tá se inspirando. Mas tem diferença em você se inspirar no outro e você invejar o outro. E isso aconteceu com o Saul, porque ficou com inveja de Davi, e isso, na história da Ângela, aconteceu com ela. Por quê? Porque só a pessoa só teve inveja porque ela recebeu a pessoa na casa dela. E quando ela recebeu que a pessoa acessou a intimidade dela, as coisas que ela fazia, a vida que ela tinha, aquilo despertou uma coisa no coração do outro, que foi a inveja. E aí, tempos depois, ela foi perseguida por essa pessoa, que era uma pessoa pública, né? Foi perseguida e essa pessoa, assim, tudo que ela tentou fazer, essa família dela viver, essa pessoa recebeu, mas muito pesado. Por quê? Porque ela era ungida. Deus depositou ali uma unção, uma bênção naquela família, naquela pessoa. E aí, quando você vai tocar no ungido de Deus, quem recebe a rebordose é você. Então, a gente tem que tratar com muito cuidado. Mas o que eu quero dar de exemplo que eu achei sensacional, principalmente aqui, primeiro, acho que um aprendizado que vocês devem anotar. Quem cuida da sua reputação é Deus. Não importa o que estão falando, o que estão dizendo, o que estão achando, o que estão falando de você. Não se importe com isso. A sua reputação, quem cuida é Deus. Não se defenda, não se justifique. Se você está com o coração conectado com Deus e está fazendo o que Ele te pediu, está andando em obediência, não se preocupe com a sua reputação. Deixe que Ele se preocupe por você. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto é, na tua bagagem de vida, qual é a coleção de traumas VIPs que você tem escolhido destacar? Porque aí o que que você vai fazer? Você vai destacar aquilo e depois você vai ver que emoção está associada àquilo. Por quê? Porque você vai perceber que você promove inconscientemente essas cenas para reviver essa emoção. Se é traição de algum tipo. Pode não ser de marido, mas vai ser de amiga, de circunstância, de situação. Se é abandono, é abandono. Você vai, sim, de pai, de marido, de filho, você vai viver. Por quê? Porque você tem um padrão emocional que quer viver essa emoção. Então você precisa entender o que emoção é essa que você revive e o tempo todo você volta para ela. É de medo? É de insegurança? Qual é a emoção que tem te dominado? Você vai perceber que essa emoção está diretamente ligada lá com a tua infância e como você significou as coisas, e você o tempo todo traz para cá. E aí você faz o quê? Reforça. Por quê? Porque aí você vive na vida adolescente uma situação parecida, aí você vive na vida adulta uma situação parecida, e aí você está fortalecendo aquela crença que te leva a viver essa emoção. Então você precisa
de forma consciente, de forma consciente, começar a mudar, pegar a tua canetinha, marcar texto e mudar. Eu não quero sentir emoção. Essa emoção de rejeição, essa emoção. Eu quero sentir outra emoção. Qual a atitude ou de que forma intencional eu vou mudar isso? E mude intencionalmente. Toda vez que acontecer, você cria um significado da emoção que você quer viver. Para quê? Para que você fortaleça a emoção que você quer ter. Se é alegria, o que aconteceu que você pode pensar que foi alegre? Então é nisso que eu vou focar. Não no outro significado automático que eu tenho inconsciente. E aí, ela deu um exemplo muito legal, eu peguei uma caixa para fazer isso. Você tá lá na tua bagagem, porque eu acho sempre que quando a gente faz uma dinâmica desse tipo, fica na nossa mente. Então eu quis materializar, tangibilizar isso. Na tua caixinha, né? Lá na tua bagagem. Tem um monte de coisa, né? Quais são as coisas que você tem escolhido? Aqui, ó. Bagagem do passado. Ah, isso aqui o quê? Ah, isso aqui foi o dia lá daquele namoradinho que me traiu, que eu passei vergonha na praça pública. Vou deixar aqui guardadinho para eu saber, para eu lembrar. Ah, essa daqui, essa foi pesada, hein? Foi aquela vez que meu pai esqueceu de me pegar, deixou eu me perder lá em Rio das Ostras, eu fiquei chorando sozinha. Ah, tá bom. Essa daqui, minha mãe não ia me buscar no horário certo na escola, e aí eu fui abusada por causa disso. Ah, essa daqui, deixa eu ver. Então, gente, é sobre isso. E como é difícil você contar coisa boa para as pessoas, porque as pessoas parecem que gostam de alimentar a sua caixinha de traumas, porque elas também têm os delas, e aí elas se conectam com isso. E eu tenho percebido quão difícil tem sido eu falar da graça, porque as pessoas, elas se sentem ofendidas de você contar coisa boa. Quando você está falando de coisa ruim, de problema, todo mundo te lambe. Mas quando você está falando de coisa positiva, é difícil a pessoa querer te aplaudir. Não é estranho isso? Por quê? Porque é uma sociedade doente. Se você é bem-sucedido, se você está feliz, a pessoa fica procurando o que está ruim na sua vida. Ah, mas não é possível. Ninguém é família Doriana. Ah, não é possível. Não é possível que tudo é bom na vida dessa pessoa. É, por que não? Por que que não pode ser tudo bom? Como assim? Então eu tenho como eu tenho trazido muito uma palavra de fé e de graça, eu tenho o tempo todo tentado focar, buscado focar no que é positivo, o que que transformou em positivo, como é que eu vou fazer? Não que eu não veja o que é negativo, existe o negativo, ele existe, ele está lá. Mas o que que desse negativo eu vou transformar em positivo? Rapidamente sair de lá e falar, isso aqui vai ficar melhor ainda. Por quê? Porque Deus é bom, ele usa até o que é ruim para te abençoar. Até o que lançaram de coisa negativa vai virar bom. Até o fato de ter te levantado para te denegrir vai ser a resposta. Olha só, fulano fez isso com outro, olha isso. Na verdade, é para te catapultar para outro nível. Entende? Então a gente tem que começar a ter a consciência da nossa emoção para que a gente fortaleça a crença que a gente quer viver. E não que o inconsciente manda para a gente e a gente não está dominando. Então, eu convido vocês a pegarem uma analogia que eu fiz aqui da caixinha de traumas. Ai, minha bagagem de vida. Quando eu sento numa mesinha para conversar com as pessoas, eu pego todo o meu bagageiro, né? Pesado, né? Porque cada vez que passa, né? Quanto mais tempo, vou fazer 50 anos, imagina. Cada coisinha que a gente vai botando aqui de trauma vai ficando pesado, né? E se eu trocasse dessa bagagem aqui e colocasse em tudo que é bom? Porque isso é o olhar da graça. E se eu pudesse colocar todas as coisas boas que aconteceram na minha vida? Eu vou te dizer, é muito fácil ter amigos que gostam de lamber as suas feridas e se identificam com as suas dores. Difícil mesmo é ter aquele que aplaude o seu sucesso. Esse é difícil. Quando você arrumar amigas ou amigos que, ó,
se entra na primeira fileira e bate palma para a tua vitória, esse aí é amigo. Porque difícil é ser amigo no sucesso, não é no fracasso. Porque no fracasso, as pessoas adoram ficar ali com você, coitado, se compadecendo. Agora, no sucesso, as pessoas se incomodam. E aí, eu vou dar um exemplo, eu já estou terminando aqui para passar para a Carlinha. Vou dar um exemplo que aconteceu agora há pouco tempo comigo. Eu fui convidada para dar uma palavra num lugar e eu tenho sentido dificuldade de falar da graça, tá, gente? Porque falar da graça é falar de vitória, é falar do que é bom que tem acontecido na sua vida. E as pessoas não estão preparadas para isso. E elas começam a te atacar. Você recebe ataque porque está falando de coisa boa. Parece louco isso, mas é a realidade. Por quê? Porque a cultura do medo está espalhada no meio cristão. Porque o pecado, porque se você fizer isso, vai ter o contrário daquilo. Porque quando você faz. É o autoflagelo o tempo todo. E a graça pega outro viés cristão. Que é o quê? Do teu pecado não lembro mais. O sangue de Cristo lavou o teu pecado presente, passado, presente e futuro. E aí, quem é livre não recebe acusação, porque sabe quem é em Cristo, sabe o que o sangue fez, sabe qual foi o valor daquele sangue derramado na cruz. E aí, eu fui dar uma palavra e tô lá. Então, tinha uns pastores e tal, mas eu fui convidada, eu não cheguei lá do nada e dei uma palavra, não invadi o espaço de ninguém. E fui convidada para falar de fé e de graça, falar principalmente de graça, por causa do que eu falo aqui. A pessoa que me levou para eu focar em graça. Falei, beleza, então vamos falar de graça. E aí comecei a contar as minhas graças. Aquilo incomodou num nível que, de repente, o assunto começou a virar um ataque a mim. E aí duas pessoas desse lugar começaram a jogar farpa. Eu falei, opa, o que está acontecendo aqui? E aí eu senti que era Deus me preparando, porque eu comecei a ler Efésios, né? Ler Paulo, e o mesmo estudo que eu fiz de João, eu comecei a fazer em Efésios, né? De uma revelação que eu também recebi da palavra e que eu falei lá na Bíblia juntos. E vou começar um estudo de Paulo, de todos os livros de Paulo, da mente de Paulo, porque eu gosto muito de estudar a mentalidade de cada um, como essa mentalidade se movimentava. E Paulo foi perseguido, perseguiu os cristãos, depois, perseguiu cristãos, depois foi perseguido. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, Paulo foi muito confrontado, e ele era confrontado por pessoas de alto nível. Ele ia para dentro da sinagoga de judeus para falar da palavra de Jesus. Então, ele estava no alto escalão. Ele falava para o povo dentro da sinagoga. Tem noção do que é isso? Pregar o evangelho de Cristo dentro da sinagoga do judeu que não acreditava que Jesus foi o Messias? Então, é puxado, entende? Então, você imagina você ir falar da graça com as pessoas que estão ancoradas na lei, que usam a cultura do medo para tirar a liberdade espiritual das pessoas, que as pessoas que ficam o tempo todo, que o pecado. Como é que essa pessoa vai reagir a você? Não vai reagir bem, é óbvio. Ela está cheia de crença na lei. E aí eu entendi, tremia que nem vara verde, né? Eu não sou pastora, eu não estou ali para. Eu fui ali compartilhar as minhas experiências. Contra as minhas experiências. Tem alguém acho que é a Solange, com o microfone aberto, Solange. Eu fui ali compartilhar as minhas experiências. Então, a sua experiência, ela é só sua. Então, ela não é questionável. E aí começou um confronto. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo nada? Eu vim para falar da graça, vim para falar das minhas experiências e a pessoa começou a debater comigo o evangelho. Olha que loucura. Não, porque eu concordo com quase tudo que você falou, mas tem uma parte, o que você acha de Isaías, não sei o que, de Jeremias? Falei, olha, deixa eu te falar, eu não sou pastora. Eu não vim aqui debater o evangelho, nem teologia do evangelho com você. Eu vim aqui contar
as minhas experiências e a minha perspectiva sobre a graça. E o livro que eu estudei foi Efésios. Mas se você quiser conversar sobre Efésios, eu consigo. Mas se você quiser me contar sobre Isaías e Jeremias, fica à vontade, eu estou pronta para escutar. Então, a pessoa estava muito ofendida com tudo que eu estava falando, porque eu estava falando de prosperidade. E aí, indo para um lado emocional, eu digo para você uma frase que é muito pertinente. Te ofendeu? Anota isso, pega que é teu. Tudo que te ofende é teu. Se alguém falou alguma coisa, me incomodou, não incomodou outro, é meu. A prosperidade do outro te ofende? É teu. A felicidade do outro te ofende? É teu. Não deveria te ofender. Então, toda vez que alguém se ofende quando eu falo de prosperidade, aquela pessoa ou está com problema, ou ela não acredita que aquilo não pode acontecer com ela, está cheia da crença dela nela. E ela não consegue receber aquilo, conceber aquele acontecimento. Porque eu fui lá para contar as graças que eu estava recebendo e de um acontecimento que estava fresquinho, que eu tenho que contar para vocês aqui, que eu acabei de receber. Então eu estava, sabe, quando você está transbordando daquilo, feliz por aquela situação, e aí você compartilha a pessoa. Não, mas Jesus não é isso. Jesus dormia sem travesseiro. Aí eu, porque queria, né, meu bem? Porque ele era patrocinado. Jesus tinha contabilidade dentro do ministério dele. Judas cuidava da contabilidade, porque ele era patrocinado. Não, não era, era sim. Você acha o quê? Que ele não tinha dinheiro para comer, viajar, dormir nos lugares? Ele pagava como? Ele tinha patrocínio de mulheres ricas que seguiram a Cristo para patrocinar a obra. Aí o cara ficou meio assim. Não, porque aí a pessoa falando, né? Quando eu fui para a África, então falando com um amor pela miséria. Aí eu escutei a graça mesmo, tipo me confrontando. A graça mesmo vivida, ela foi na África. Quando eu fui na África, não, porque eu cheguei lá, o povo não tinha nada, era uma miséria. Mas aí estava sorrindo. E eu serinha. Aí eu perguntei para a pessoa, mas você acha que a miséria é de Deus? Não, mas você acha que só tem Deus onde tem riqueza? Eu falei, não. Mas eu acho que tem o toque do diabo onde tem miséria, onde tem sofrimento, onde tem dor. O diabo está tocando onde tem dor, miséria, porque Deus é abundante. Deus é o criador de tudo que a gente tem nessa terra. Deus é o dono do ouro e da prata. Então, se você está vivendo uma coisa negativa, tem o toque do diabo ali de algum jeito. Porque aqui o mundo jaz o maligno. Se alguma coisa começa a se desequilibrar, tem um toque ali. Você precisa prestar atenção naquilo. O que está acontecendo para ter esse toque aqui? Você tem que se alertar, porque a gente está aqui. A gente é ungido, a gente é abençoado, Deus está com a gente, mas a gente está aqui. Então você tem que prestar atenção nos sinais que você está recebendo. E aí é isso. Eu quero que a gente preste atenção na nossa caixinha, da nossa bagagem da nossa vida. O que que a gente está levando na bagagem da nossa vida? O que que a gente está escolhendo contar para as pessoas e pegar nossa canetinha luminosa e destacar da nossa história? Dos teus pecados não me lembro mais. Lança tudo no mar do esquecimento. Tem coisas na nossa vida que elas merecem ser esquecidas. Tem coisas na nossa vida que não devem mais ser tocadas nesse assunto, faladas. Para quê? Para você nem lembrar daquilo que você viveu. Então, a gente está caminhando agora para a reta final, né? Então, meu convite é que nós contamos nossas dores porque a gente está aqui se apresentando para o mundo, por tudo que a gente passou. Mas o que a gente deve focar é na graça que Deus tem derramado sobre a nossa vida e as coisas boas que Ele tem feito, transformado até as coisas ruins em coisas boas. Então, eu quero que vocês foquem nisso. Se você é de Deus, é ungida de Deus, troquem o que está na sua bagagem. Ilumine e destaque tudo de bom que Deus já fez na sua vida. Sabe por quê? Porque sentir o amor ágape é uma frequência. Se você não mudar a sua percepção e a sua emoção, você não consegue sentir, por mais que esteja sendo dado a você.
Você não vê na época lá da Fran? Ah, mas poxa, isso aí é porque é ela. E ela foi viver a graça dela. Então Deus tem graça para todas nós. Você está tendo o olhar da graça para receber o que Ele está te dando? Então é sobre isso. Carlinha, Ei, que bom dia maravilhoso, que início maravilhoso falando de graça, é, amiga? Sempre uma perita para falar de graça. E quando você fala de foco, né, onde é que vai colocar a canetinha, eu gosto muito de falar, onde a gente foca, a gente expande, né? No que a gente foca, nós expandimos. Então, e o que você foca é uma decisão, né? Você decide o quê? Agir onde? Focar onde? Né? Nessas coisas que você vem remoendo nessa caixinha do passado, né? Que você vem ali carregando essa âncora, né? Segurando, você parece que tem esse vício emocional de gostar de carregar essa âncora, né? Todos nós, em algum momento da vida, já tivemos isso. Algumas já se libertaram, outras ainda querem carregar essa corrente pesada, né? Então, o que a gente vem trazendo com as nossas histórias, né? Com os nossos testemunhos e relatos, é mostrar que pode ser um pouco mais leve, né? Nosso fardo pode ser leve. E aí a Jana estava falando também muito de focar na graça, eu acho que vem muito sobre a gratidão também, né? Você decide, e o culto de ontem também foi muito falando disso, você decide reclamar ou você decide ser grato, né? Qual é a sua decisão? Porque a gratidão nada mais é que uma expressão de fé e confiança em Deus, quando você é grato. Por mais adversidades que aconteçam, por mais tudo que a Jana falou que estava dentro da caixinha dela, será? Aí ela decidiu o quê? Ela decidiu buscar a graça, decidiu largar isso tudo e buscar a graça. Ela poderia ficar ancorada. Ai, minha mãe se atrasar, vai, vou ficar com raiva da minha mãe, é por isso que se vitimizando o tempo todo no ciclo vicioso. Ah, meu pai me esqueceu tal dia. Ah, e aí, gente, ficar contando essa história triste o tempo todo para se conectar com quem, né? Ah, as pessoas se conectam com tristeza, as pessoas se conectam com dias ruins, as pessoas se conectam com memórias ruins, mas eu, se precisar me conectar com pessoas por conta disso, amigo, não quero então me conectar, né? Então vamos focar onde a gente precisa expandir, vamos ser gratos, por mais adversidades que aconteçam. Na semana passada, acho que eu nem relatei isso para vocês, eu vim de uma loja minha, de Bangu, que é um lugar distante aqui da minha casa, e eu tinha que depois fazer uma rescisão no Leblon, numa loja do Leblon. Gente, assim, e aí é só você acreditando na graça e sendo muito grato por isso. Quando eu cheguei no Leblon, peguei a Avenida Brasil, andando assim a 130, 140 por hora para poder, né, vir logo já no final de tarde, já anoitecendo. Meu marido não gosta quando vem tarde de lá. E aí eu cheguei no Leblon para estacionar assim, parecia até na rua, numa rua do lado da minha loja. Tem sempre vaga assim na rua. Gente, o freio do meu carro zerou. Zerou. Eu pisei, só deu tempo de dar ré. E para colocar na vaga, eu tive que chamar o porteiro. Eu falei, moço, o freio do meu carro zerou, me ajuda a empurrar o carro para colocar na vaga para eu conseguir chamar o reboque. Então, assim, gente, tem gente que ficaria remoendo porque o carro acabou o freio e precisa levar para a oficina e não sei o quê. Gente, eu só dava graça. Eu só, graças a Deus, como que o senhor conseguiu me conduzir até aqui? Muito obrigada. Assim, eu fui tão grata naquele momento, tão grata. Assim, eu falei, gente, não era para eu estar aqui agora, porque assim, eu não sei nem como é que eu faria, eu nunca passei por uma coisa. E detalhe, nem o freio de mão funcionou. Meu marido chegou para me acudir depois, para esperar o reboque. Ele falou, amor, nem o freio de mão tá funcionando. Assim, parou, zerou tudo. Ele falou, não sei como é que você conseguiu chegar aqui. Então, assim, eu falei, não foi eu que cheguei, né? Assim, foi Deus me conduziu até aqui. Eu falo, eu fico arrepiada, gente, porque depois, quando a gente pensa na gravidade que poderia, né, ter acontecido algo, eu falei, gente, como eu fui abençoada. Então, é o quê? Nada mais é que uma expressão de fé e confiança. Então, eu dou graça a tudo que me acontece. Então, o que você vem fazendo na sua vida, né? Você está deixando. Então, assim, você deixa que essas coisas ruins, as mazelas, como a Jana falou, coisas que não são de Deus, que eu também acredito que não são, tá? Não acredito que essas coisas ruins que acontecem são de Deus. Então, tem o dedo aí do diabo no meio, e a gente precisa estar muito ancorado nessa fé, nessa verdade, ancorado em Deus, em Jesus, no que você é, para que você creia que isso não vai acontecer, que isso não vai te pegar, né? Então você precisa crer que você vai andar sobre as águas. Só que quando você reclama e quando você se distrai, isso vai fazer você se afundar. Foi quando Pedro olhou para as ondas
ele começou a levemente a afundar, porque ele perdeu ali o foco. Então, assim, gente, é foco, é andar sobre as águas, é foco. Mesmo quando o vento não estiver a seu favor, você precisa navegar e ser grata e falar, cara, eu vou na direção que eu preciso ir. Mesmo o vento me puxando para trás, você vai remar mais, você vai fazer um esforço um pouco maior do que o normal. Bom, e quando a Jana fala do livro de Jó, dos livros também que eu gosto muito, e é um dos livros que o pastor Fragale, Maurício Fragale, ele indica para quem quer começar a ler a Bíblia, ele fala, comece por João, né? Então ele tem isso muito, e é um livro que fala muito do amor, e um livro que fala muito de identidade, né? Então ali você vai reforçar a sua identidade em Cristo, vai, porque ali, nesse livro, Cristo fala 7 vezes quem ele é por 7 vezes. Então, ele vai afirmando 7 vezes quem ele é no livro de João. E ali você vai reforçar a sua identidade e vai reforçar o seu amor, a identidade como filho amado de Deus. Então, se você está com alguma questão de identidade, ou falta de amor, ou falta de saber quem você é, saia daqui e vá para João, leia esse livro entre hoje e amanhã, urgente, vai entendendo, vai refletindo, vai meditando nos versículos de João. Tá? Então, ali você vai se identificar mesmo quem você é. E com esse reforço da identidade, você vai conseguir focar no que você realmente precisa, para que você expanda o que você realmente precisa. Né? Não tem que expandir coisas ruins, não precisa expandir negatividades, né? Passado que você não consegue mais mudar. Mas você vai expandir coisas que vão reforçar o seu presente e vão fazer com que o seu futuro seja um futuro vitorioso, glorioso, de graça, de sabedoria e principalmente de prosperidade, né? Então, eu acho que é muito bom sempre ouvir a Jana falar de graça, porque isso cada vez mais reforça tudo que eu tenho estudado. Ela vem reforçando, assim, igual um trator, ela reforça cada vez mais a graça. E é isso, é você encarar a graça como sua. Incomoda, amigo, vai incomodar muita gente. Porque às vezes a gente fala, nossa, de repente a Jana fez um festão no Copacabana, de repente. Só que o de repente leva muito tempo para acontecer. Ninguém viveu a vida da Jana para vir falar agora que de repente agora ela tem uma festa abundante no Copacabana Palace ou qualquer outra coisa, ou que a gente possa ter qualquer outra coisa. Às vezes a gente escuta, né? Nossa, fulano, ó, de repente está fazendo isso. Mas não. O de repente leva muitos anos para que aconteça. E o nosso convite hoje, né, Jana, é trazer esse reforço da sua identidade, trazer esse amor que fala muito do livro de João, trazer esse amor ágape, que é um amor divino, que é um amor incondicional. Toma posse dele, ó. Agora eu tô com, depois que eu voltei daquela conferência, tudo a gente fala quando quer falar alguma coisa, a gente pega. Então, pega para você. Então, às vezes eu tô no culto, ele fala uma coisa, eu pego para mim e pega para você. Porque é bom, é de Deus, eu quero também para mim, quero viver isso, quero andar sobre as águas. Então pega para você, peguei. Não é inveja, eu quero pegar porque eu quero modelar aquilo, eu quero viver, experienciar aquilo, eu quero aprender a experienciar isso também. Então é a graça, é viver a graça, é andar sobre as águas. Então acho que eu queria deixar isso no dia de hoje, já que você vem sempre falando de graça de forma tão bonita, né? Tão leve e ao mesmo tempo tão abundante. Então, obrigada aí, amiga, mais um dia. Obrigada, querida Lioness. Obrigada, Carlinhos. Depois eu quero saber dessa conferência, como é que foi tudo. Que deve ter tido muito acontecimento lá para contar. Eu vi uns takezinhos de gente recebendo bênção. Inclusive, eu vi a bênção que o André Fernandes recebeu lá, sobre ele parar de duvidar do tamanho das visões que Deus tem dado para ele. Porque às vezes aquela pessoa que está te escutando, não é para ela aquela visão. Ela não conseguiria executar. Então, ela não vai ser capaz mesmo de entender o que está acontecendo. A visão é para quem Deus dá a visão. Exatamente. Foi muito forte a profecia, várias profecias lá muito fortes, assim. Do André foi bem forte também, foi bem legal. É porque, tipo, você fica duvidando, às vezes, dentro da sua casa. Você, será que tá doido? Meu Deus, tá megalomaníaco? Não, mas peraí, se Deus botou. Se o cara é de Deus, se ele tá andando com Deus, tá conectado para Deus, Deus dá uma visão de sei lá quantos estádios, a visão é dele? Tá entendendo? A visão, Deus está colocando aquilo dentro do cara, é uma semente, entende? E ele é ousado o suficiente para fazer acontecer. Às vezes Deus dá uma visão para você que não dá para o outro. Por quê? Porque o outro não é capaz de executar, não vai ter estrutura para executar aquilo, mas ele vai. Então aí Exatamente. o problema é a luta, né? Ele, ousado e humilde, porque ele estava lá na cadeira como a gente, de cadeira de aprendiz. Então, como que a humildade engrandece também?
né? O homem. Claro, claro. Ele estava lá assistindo também, recebendo, né? Então, quer dizer, Exatamente. é isso, é a gente entender que tem coisas, visões e circunstâncias que é para a gente, não é para o outro. Então, não adianta sentir inveja, não importa. Foi Deus que te deu, Deus que te sentou naquele trono, Deus que trouxe para você. Então, não importa se o outro está preso lá na mentalidade dele, na crença dele, nas histórias ou na bagagem de vida que ele quer carregar, cada um vai carregar, é responsável pela sua bagagem. Eu sou responsável por carregar minha malinha, você é responsável por carregar a sua malinha. Qual a malinha? O que que tu quer ter dentro da tua malinha? Tu quer contar o quê? As derrotas ou as vitórias? São escolhas. Eu escolho contar sempre. É engraçado, porque as pessoas acham até que você está contando vantagem. Mas não é, é que eu escolho olhar para isso. Eu quero olhar para isso. E quanto mais eu olho para isso, mais eu vivo isso. Mais uma, mais uma. É inacreditável, porque a gente até falou disso na nossa célula, na última célula que eu participei, é que enquanto você tiver botija, o azeite não para de jorrar, entende? Enquanto tem botija pronta para poder pegar o azeite, Deus derrama. E vai. Tem mais? Pega outra botija, pega outra, pega. Não tem fim. E aí você transborda, você vive aquilo e é uma graça abundante. Não tem fim, porque Deus é infinito, gente. Então, quanto você é capaz de pegar a botija e abrir a tua malinha, a tua bagagem de vida para receber? Porque eu desafio as pessoas nesse sentido, sabe? Sabe qual o sentido? Quanto você é capaz de se sentir amado? Quanto você é capaz de receber de Deus a graça? Quanto você tem sido capaz de perceber tudo que tem? Isso mesmo que a Carlinha falou aqui dela. Isso é um livramento, ela vindo a 130 por hora. E se esse freio falta num momento desse? Foi na hora que ela estacionou que o negócio aconteceu, porque ela ter consciência. Meu Deus, que livramento. Isso aí é uma consciência espiritual, que ela foi liberta de algo pior. Entende? Então, gente, a gente tem que entender e ter discernimento do que Deus está fazendo, do livramento que Ele está dando, da circunstância que está acontecendo, da graça que Ele está derramando. E aí eu tenho uma graça, mas eu não vou ter tempo de contar hoje, vou só vou dar vamos dizer, uma pílula da graça para vocês que aconteceu, que eu falei que ia ter uma graça em breve para contar. Quem casa quer Quem casa quer casa. Casa. E aí, gente, é muito louco como as coisas acontecem, que a minha casa tá mais velha, tem 20 anos a minha casa já, de construção. Rapidamente vou compilar, depois vou contar com calma essa história para vocês. Eu, eu, a gente falou, vamos retrofitar, vamos fazer o retrofit na casa e tarará, tarará. E eu, ai, não quero fazer obra. Meu coração, né? Obra não vai rolar, obra. Aí comecei a ver umas casas para ou alugar, ou de repente comprar da minha né, de troca, enfim, negociar. E aí vi uma casa, aí quando eu saí para ir ver a casa, eu falei, Deus, faz igual você fez nessa casa. Me dá uma casa pronta, de preferência até mobiliada. Eu quero uma casa pronta para eu entrar. E aí fui visitar. E existe agora um novo padrão de casa que está pronta, inclusive mobiliada. Eu não sabia disso, né, quando eu pedi. Aí fui visitar a casa em outro condomínio que não é o que eu moro. Cheguei lá, falei, meu Deus, essa casa mobiliada, não tô acreditando. Aí olhei a casa toda maravilhosa, falei, ué, você não vai querer vir morar aqui? Comecei eu no meu diálogo. Não, mas eu vou convencer, vou ver, porque aí a gente retrofita a minha, ou bota na troca, enfim. Comecei, beleza. Comecei a conversar em casa. Ele, não, mas o nosso terreno é muito bom, nosso condomínio é muito bom, que o nosso terreno não tem vizinho de um lado e de outro, é só um vizinho atrás de um lado, e, né, defendendo ali, preso, ancorado no nosso momento presente. E não recebendo a graça, porque tinha uma graça chegando. E eu, espírito de oração. Aí, no dia de levar o Emerson para visitar a casa, que eu só estava falando dela ainda. A corretora falou para mim assim: deixa eu te falar uma coisa.
O mesmo construtor que você gostou da casa está terminando uma casa aí no seu condomínio, daqui a 2 meses. Falei, é mesmo? Porque aí no meu diálogo interno, também falei assim, pô, Deus, não vou escolher um móvelzinho da minha casa, que eu amo, né? Decoração. Vou escolher nada, né? Ou quase nada. Aí, você quer visitar? Eu falei, claro, claro que eu quero visitar. Aí, antes de ir na casa mobiliada, a gente passou na outra construção. Aí a gente foi entrando, cômodo a cômodo. No final da obra, tipo, a casa fica pronta daqui a 2 meses. Aí fomos entrando, falei, não acredito que tem essa casa praticamente pronta e tal. Aí pergunta assim, mas de quem é o projeto de arquitetura? Pasmem, olha, façam um mural da vida extraordinária. Das arquitetas que estão no meu mural da vida extraordinária, para fazer o meu retrofit. Fotinho lá, Pati Franco, Cláudia Pimenta. O projeto é delas. Deus deu pronto. Eu falei para vocês que Deus ia fazer coisas rápidas e completas. Eu fiz o que a Carlinha falou de pegar a bênção. Tava lá uma live, eu estava escutando e o cara estava falando: Deus vai fazer coisas rápidas e completas. Eu peguei aquela bênção para mim. Na hora, eu falei: eu creio. É para mim. E aí veio a casa pronta, na fase de término, pronta para mobiliar. Eu vou poder escolher quais arquitetas que eu tinha escolhido que estão no meu mural da vida extraordinária. Gente, isso não é Deus? Isso não é graça? Aí, como vocês conhecem todas as histórias que estamos aqui vivendo juntas, qual é o número da casa, minha gente? Vocês vão poder falar. 231, que é para não ter dúvida de quem foi que deu. 231. Eu falei, meu Deus, estou acreditando. E aí, toda a objeção que existia a respeito do terreno caiu por terra. Por quê? Porque a casa é na planta espelho do meu terreno. A minha casa hoje é virada para um lugar e essa foi construída virada para o outro lugar. Não tem o vizinho do lado também. Ainda é numa rua sem saída, que não tem tanta passagem, a minha principal hoje. Tem noção no nível de detalhe do que Deus faz? Então, eu não tenho como não falar de graça, porque Deus faz para eu falar. E ele faz nesse nível de detalhe, entende? Então é isso, gente. Tem muita coisa para contar para vocês, muitas novidades. Ó, quem aplaude atrai, hein? Quem aplaude atrai, hein? Foi demais essa história da casa, ela estava acontecendo. Eu dei uma sinalização para vocês, mas agora já fechei, já está assinada. E antes, se Deus quiser, do fim do ano, a gente vai estar morando num projeto de onde eu sonhei, está no meu mural e vai acontecer em nome de Jesus. É isso. Vou me despedir falando da mapa mental que eu quero que vocês façam. Qual é o exercício que eu quero que vocês façam aqui? Na bagagem de vida de vocês, quais as coisas que têm assim, predominado, que é o lance da emoção? Anotem. Sabe quando a gente vai no nutricionista? Ela fala assim, eu queria que você anotasse até a balinha que tu come. Então, anota todas as emoções que vocês têm sentido. Tipo, se vocês puderem fazer isso uns 2, 3 dias, as emoções e os acontecimentos que vocês ficam presas, é uma forma de vocês mapearem, tá? E aí, eu queria que vocês escolhessem destacar com a canetinha de vocês a emoção positiva. Vocês vão perceber que vocês vão, talvez durante um dia inteiro, sentir mais coisas negativas do que positivas, mas vai ter coisa positiva dentro do dia. E aí eu quero que vocês escolham pegar uma canetinha luminosa, faz o exercício mesmo, escreve no papel, me senti assim, chateada, reclamei. Aí escreve tudo. Ai, fiquei feliz que fulano me deu uma notícia assim, eu fiz o devocional. Aí você vai ter uma lista no final do dia de emoções e de circunstâncias. E aí você vai escolher com a canetinha amarelinha lá luminosa, destacar a emoção boa. Todo dia você vai escolher destacar com a canetinha a emoção boa. E essa emoção boa, você vai pegar a sua caixinha, que é para a gente tornar isso físico, um exercício, ou um potinho que você queira, tá? Você vai recortar só a emoção boa e colocar dentro da caixinha, porque é essa que você vai escolher carregar. O momento em que você se sente feliz,
alegre, agraciada, amada. Então você vai, mesmo anotando para ter consciência de tudo que você sente, num dia, com certeza você vai ter sentido alguma emoção boa, que você se sentiu feliz, amada, valorizada. E é essa que você vai destacar com a caneta luminosa e colocar na sua maletinha de bagagem, porque é isso que a gente tem que escolher carregar. Tá bom, gente? Vou me despedir. Um beijo. Fiquem com muita graça, paz, amor, abundância, porque Deus é graça e abundância, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Beijo.